O assunto hoje do podcast da Alesp é apaixonante para quem gosta de arquivos, de dados, de certidões. Nós estamos aqui com o responsável do principal arquivo público do país, o Arquivo Público do Estado de São Paulo, o coordenador, o professor Tiago Nicodemo, que também é professor do Unicamp. Tudo bem, professor Tiago? Tudo bem, Renata. É um prazer estar aqui falando com você e com os ouvintes também. Sim, ouvintes, internautas. Conta para a gente, o que é o Arquivo Público do Estado de São Paulo, sediado aqui na capital, dirigido por você? O Arquivo Público é o órgão que cuida dos documentos antigos do Estado de São Paulo, dos documentos de preservação. A gente tem documentos desde o século XVI. Só que ele também é o órgão que cuida da informação que está sendo produzida hoje pelo Poder Executivo do Estado de São Paulo. Então, isso conta a informação em papel, que está acabando, e a informação digital. A gente tem os sistemas também de gestão de documentos digitais, e a gente contribui para digitalizar o Estado também, e para ter uma gestão da informação e dos documentos responsável. É isso que o arquivo faz. Quando ele foi criado? Foi criado em 1892, mas já tinha discussão para ter arquivo desde 1721, quando a província, a capitania de São Paulo, ganha uma certa independência. E daí dá um corre para os documentos virem. E quando os documentos vêm, começa uma coisa para inventariar os documentos. Então, o primeiro arquivista foi o meu primeiro predecessor. E depois uma discussão, porque é o arquivo do secretário de governo. Tá? Literalmente o baú que acompanha o governador e o secretário que vai lavrando os atos, as decisões do governador e vai guardando. E daí esse baú que é o primeiro arquivo, né? E qual o documento mais antigo que é datado lá do arquivo de vocês? É um inventário, de um sapateiro. A gente tem inventários e testamentos, esse é de 1578, que começa o inventário. E daí tem muitos do século XVI, do século XVII, do século XVIII e do século XIX, né? Esse inventário dos testamentos. E no caso desse inventário, ainda ele está conservado em papel? Ele foi completamente digitalizado? Como é que é isso? A gente pode chegar lá e visitar e ver? Dá para pedir, ele é consultável, está digitalizado também, vocês podem acessar no site, mas ele está lá. Assim, ele ruiu bastante. Porque isso é uma coisa interessante sobre os documentos, né? O documento que você vai pegar agora e ver, ou o documento que a gente vai digitalizar, não é o mesmo documento que vai ser possível ver daqui a 100 anos. Assim como o documento que foi microfilmado há 50 anos atrás, não é o mesmo que vai aparecer agora, porque eles vão ruindo, eles vão perdendo. A perda é inerente, é parte da lógica. Por mais que tenha todas as condições de umidade, tudo, o papel se degrada? Se degrada. Como órgão de preservação, você tem que aumentar ao máximo a vida útil dos documentos, mas as informações se perdem, e a gente tem que lidar com fragmento. Esse inventário de sapateiro, ele tem partes ruídas, literalmente. Entendi. E como é que vocês fazem? Eu sei que tem um projeto hoje no Arquivo Público, coordenado por você, para a questão de digitalizar o antigo em detrimento ao novo. Como é que é esse processo e quais os processos que vocês têm hoje da modernização desse arquivo vivo do Estado de São Paulo? Todo mundo me pergunta isso, né, Renata? Quantos % do arquivo é digitalizado? Mas é impossível porque a gente recebe muito documento. Então a gente não consegue digitalizar o arquivo, nunca vai conseguir terminar e nem deve. O que a gente tem que fazer é digitalizar aquilo que é mais consultado e aquilo que é mais importante do ponto de vista da memória e do patrimônio, que às vezes as pessoas não sabem que existe. A gente acha coisa toda hora lá, então digitaliza para dar acesso. E daí o legal também não é só isso, é que você tem que criar uma porta única. Então agora a gente está digitalizando mais coisa, tudo que a gente consegue, mas também migrando aquilo que já estava digitalizado e que estava em pequenas bases de dados para estar tudo numa porta só, num arquivo público digital do Estado de São Paulo. Daí, essa é a parte dos documentos de preservação. Daí outra coisa é, aquilo que o Estado está produzindo de documento digital, especialmente dos sistemas, né? Hoje o sistema que a gente opera para tramitar documentos e produzir documentos e processos é o sistema SEI, o Sistema Eletrônico de Informações. E daí a gente vai ter que preservar o sistema SEI. Então o governador Tarcísio mudou de sistema.
E agora a gente está tendo que se adaptar para poder preservar dentro do sistema SEI também. Então esse é outro desafio, é preservar o nato digital, aquilo que está sendo produzido hoje. Em todas essas bases. Exatamente, porque não é só o sistema, né? Tem outras, por exemplo, a empresa Adersa, que é a empresa que criou a Bandeirantes, Rodoanel Norte, Imigrantes. Imigrantes, né? Nova Bandeirantes, né? Na verdade, Dom Pedro. E daí essa empresa foi criada pelo governador Paulo Maluf em 1969 para imigrantes, com a promessa de que ela terminaria logo depois que a velha Imigrantes fosse criada. Mas ela viveu até hoje, sobreviveu, né, e criou todas essas estradas que eu mencionei. E daí a empresa acabou. E daí o que vem para o arquivo, esse acervo. Quem visita, quem consulta o arquivo público? Muitos pesquisadores consultam, seja as bases de dados, seja pessoalmente, porque a gente qualquer um pode vir e frequentar o arquivo público. Mas também a gente tem muita gente que procura as certidões. E daí a gente dá certidão para tudo, mas certidão de inteiro teor para terra, porque concedia terra. Então, se você quer provar que você tinha aquela terra, você vai lá no arquivo e você consegue. E também o que é o principal demanda é imigração, porque a gente tem os documentos da imigração. Esse é o movimento maior que vocês têm no prédio? Esse eu diria que sim. Eu diria pesquisadores no geral e os serviços de imigração. O serviço de emissão de certidões para imigração, de pesquisa. E tem que ser presencial o requerimento ou pode ser pela internet? Não, dá para fazer inteiro digital. Você entra no site, você faz a busca, se você achar, você já pode pedir a certidão, já é integrado, e daí já bate no nosso setor e a gente tem que ir atrás do original para certificar. E como é que qual a base de dados dessas certidões de imigração? Seria o quê? Porto de Santos? Ou só dentro do estado de São Paulo ou outras entradas em outros estados? É assim, são 3 tipos de documentos. São as listas de registro na hospedaria de imigrantes, que centralizava a política imigratória em São Paulo, isso é desde 1880, por aí. Já tinha outras hospedarias, a gente tem algumas dessas listas, mas depois que forma aquela que hoje é o Memorial do Imigrante, que é super visitado, então tudo que estava dentro do Memorial do Imigrante foi pro arquivo, pelo menos nessa parte, né? E daí são listas enormes, de 2, 3 metros, né? Tem vídeo aqui, né? Talvez o nosso ouvinte esteja vendo eu fazer meu gesto com a mão, e elas coletavam muitos dados dos imigrantes. Os nomes completos, as famílias, qual era a religião, qual era o índice de escolaridade, para onde que ela vai, quem que está contratando ela, né? Abrasileiravam os nomes, Abrasileiravam. E isso é um desafio para... Giuseppe virou José. Isso. E muitos sobrenomes, né? Porque os sobrenomes tinham letras dobradas, acabam sendo muitas vezes... Às vezes escreve certo, mas às vezes escreve errado, e daí você cria uma inconsistência, né? Mas esse é um tipo de documento só. Daí tem também as listas de bordo, de desembarque no Porto de Santos. Também mais ou menos 1880, e daí vai até a década de 60, 70 do século XX. Né? Então, 1960, 1970, a gente tem os livros pelos nomes dos barcos e as datas de chegada. E assim vai organizado. Vai pela data e pelo nome do barco. E daí você consegue o acesso a quem estava dentro do barco e desembarcou no Porto de Santos. E daí o outro documento são as fichas na delegacia de imigrantes. A delegacia era quem fazia o registro civil. Isso foi desde o Estado Novo, que é 1934, até 1990, mais ou menos 1989, que é a Constituição. Né? Depois mudou a competência para a Polícia Civil, que é quem faz, né, se você quer tirar uma carteira de identidade, qualquer imigrante que queira renovar sua permanência no Brasil, tudo ele vai fazer por essa delegacia. Então a gente tem as fichas. Isso dá, em termos de quantidade de pessoas, mais ou menos 2,2, 2,3 milhões de imigrantes, né, que a gente tem lá o registro. Então quer dizer que o serviço de vocês ou vai pelo nome completo da pessoa, mas que também pode ter sido abrasileirado e aí é uma dificuldade para encontrar. Exato. Ponto 1. Eu falo isso porque os meus avós tiveram isso, mas eles entraram por Vitória. Italianos? Sim.
Ai, que legal. Acho que entraram por Vitória, mas também, aí, como você falou da delegacia, devem ter sido registrados aqui. Sim, talvez sim. E aí tem a outra coisa também. Tem essa questão do sobrenome, mas também do navio. Mas se eu não souber, que nem eu lembro agora, me lembrei que eu já fiz cobertura do centenário do Kassato Maru, do navio japonês que veio, que trouxe a primeira leva de japoneses, isso acho que foi nos anos de 1900, talvez. 1900. Então, se a pessoa chega e não sabe o nome do navio, não tem mais nenhum viés, fica complicado. Fica complicado, exatamente. A gente tem que buscar outras informações complementares e quase fazer um trabalho de investigação para descobrir quem que era o avô, o bisavô, E a fila de espera é muito grande? Não, a gente atende rápido. A gente atende em 2 semanas, 3 semanas, assim, o volume, a competência da equipe é muito grande. É uma equipe muito experiente e que está acostumada... Porque são os manuscritos da época, né? Sim, é uma equipe preciosa, né? Porque ela tem que conhecer muito bem os documentos para responder rápido, né? Se não é quem conhece... Você é descendente do quê? Eu sou metade italiano e metade libanês. Aí a minha família italiana tá lá. Eles já teve curiosidade de encontrar lá? Sabe que eu sempre penso, né? Podia vir aqui procurar melhor as minhas famílias enquanto eu tô aqui. Né? Suas origens. Mas eu procuro a família de todo mundo. Não dá tempo. Os amigos pedem. Muita gente, às vezes todas as circunstâncias, as pessoas puxam, precisavam muito achar, eu recebo mensagens. Outra mensagem interessante que eu recebo é porque a gente tem a maternidade de São Paulo. São documentos sensíveis, você não pode mostrar. Tem muitos documentos sensíveis. Isso que eu gostaria de saber. Quais são os documentos restritos que vocês têm? Olha, hospitais no geral, né? Hospitais psiquiátricos. O Juqueri, né? A gente está recebendo agora o Juqueri, mas a gente também tem o manicômio judiciário de Franco da Rocha e uma parte do que é o Pinel, que era o público-privado, né? Pagava para... Os dois foram pedaços de Juqueri. Juqueri é o grande complexo de manicômios, né, para tratamento psiquiátrico do estado de São Paulo, que foi fundado formalmente em 1892, se não me engano, mas ele já existia antes. Os prontuários são os primeiros são da década de 1880, agora estão com a gente. E daí você tem que acompanhar também, porque Juqueri atendeu o último paciente em 2021. Então o processo de você recolher também é de entender o que está acontecendo, ouvir os servidores da instituição, poder contextualizar os documentos depois. Né? Mas fala da maternidade de São Paulo. Esses são muito sensíveis. Né? Muitas vezes caso do DEOPS, que são os documentos de polícia. Na época da ditadura, né? Ditadura e antes, porque o DEOPS, a gente tem DEOPS desde a década de 20, década de 30, já tem documentação dessa delegacia. E também era o serviço de inteligência de polícia do Estado. Né? Então, você tem um monitoramento de atividades suspeitas muito tempo. Depois virou um departamento de comunicação social e vai até 1990 e poucos, e tá bastante. Isso é sensível, mas você pode dar acesso, desde que a pessoa se identifique como pesquisadora. Juqueri também tem um grau de sensibilidade, mas o mais restrito é a maternidade, por causa do direito de você saber quem foi seu pai e sua mãe. Porque, enfim, se você tem essa dúvida, se você acessa a lista toda, você pode causar um prejuízo imenso para as outras pessoas que podem se enganar, né? Você pode ligar para um monte de gente, criar uma expectativa totalmente falsa. Então, mas e se eu passar o meu nome e pedir para vocês consultarem? Ordem judicial. Para proteger essas circunstâncias. No caso da maternidade, né? Mas muita gente me manda assim, mensagem em Facebook, Instagram, nas minhas redes sociais, falando: pelo amor de Deus, eu estou tentando descobrir a minha origem biológica, meu direito. Daí eu falo: olha, desculpa. Ou pessoas adotadas, talvez. Essa circunstância. A pessoa foi adotada, ou sabe, ou desconfia, e daí ela quer ter acesso ao registro da maternidade para saber quem foi o pai. Porque antigamente os bebês eram deixados naquelas rodas, né? Nossa, que coisa. Aquelas rodas nos conventos, né? Nas igrejas. Para proteger justamente a identidade, né, de quem veio, para não ter esse contato, né? E você se lembra de alguma história, algum fato curioso, ou história comovente que você tenha
assistido, presenciado ou ouvido dentro do arquivo público ou ao longo desses seus 44 anos? Claro que não todos eles, pelo menos metade de estudos. Eu acho, assim, o arquivo é esse lugar... O arquivo é morto ou o arquivo é vivo? Não existe arquivo morto. O arquivo é vivo, porque a gente recebe as coisas e a gente está preocupado com o que está sendo produzido hoje. Então, o acervo ele vai se renovando, se construindo a todo momento. E as relações, né, da memória também vão se construindo. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que a documentação da pandemia é importante. Preservar tudo o que aconteceu, né, foi um evento mundial. E aí, como é que a gente vai fazer para garantir direitos? Então, vai mudando muito a percepção da sociedade sobre as coisas que acontecem. Isso aconteceu na Segunda Guerra, acontece sempre. Uma das coisas que eu estudo como pesquisador é a dimensão da evidência efêmera, né, e essa relação com a memória, com você poder reclamar direitos. Então, o arquivo ele é essa grande órgão que garante que direitos possam ser reclamados. E justamente por causa disso, ele é um órgão fundamental para a democracia. Porque se não existem direitos para ser reclamados, o Estado não pode ser responsabilizado, não toma responsabilidade por nada, porque você não pode depois verificar. Você já falou de um primeiro direito, direito ao reconhecimento da paternidade. Quais outros? O direito à identidade da imigração, né? A você ter a nacionalidade do país, porque a situação de imigrante é uma situação limite, né? Hoje, para a gente vê como um privilégio ter um passaporte europeu, mas ninguém imigrou porque queria, né? Sim. Você imigra porque você está numa situação limite na sua Os próprios vida. refugiados que estão vindo até hoje, né, do Exato. Afeganistão. Essa foi uma descoberta interessante, mas não vou perder essa história que você está me falando das histórias comoventes, mas os refugiados a gente encontrou muitas caixas de documentação de refugiados daquela órgão da Unesco que cuidava de refugiados, já vou me lembrar a sigla da Acnur. Da relação mesmo entre o acolhimento social, né, no estado de São Paulo, e a Acnur, como ela foi consolidada, né, desde a Segunda Guerra Mundial. E daí a gente encontrou muitas caixas e muitos currículos, né, porque as pessoas, a Acnur e o estado de São Paulo faziam esse trabalho de tentar fazer com que esses refugiados também tivessem um emprego. Nacionalizados. Né? Então você imagina o que tem de história comovente aqui. E nas listas também, voltando às histórias comoventes, listas de bordo, né? Você pode olhar e reconhecer. A minha própria história, esse meu avô, ele foi esquizofrênico e foi paciente, né, numa instituição. E a história de vida dele marcou toda a minha família, porque minha avó era dona de casa, ela teve que trabalhar. Minha mãe e meus tios não tiveram, tiveram que sobreviver sob situações limite difíceis, até para entender o que estava acontecendo, né? Porque, de repente, uma pessoa que estão acostumados a ver todo dia e que faz seu trabalho, que tem uma vida assim normal. E num caso assim, você consegue visualizar a ficha médica do seu avô? Então, sim. Ela não está no arquivo, né? Mas esse ato, né, de quando você pega aquela ficha, você entende o que aconteceu na sua vida e na vida dos seus antepassados, né? Você se coloca. E até é interessante, assim, você faz uma coisa que para você é um trauma, é uma memória difícil, ela passa a fazer sentido. Você fala, não, entendi o que ele passou. Então, tá tudo certo. Assim, foi difícil para todo mundo, né? Entendi. Os meus familiares, eles passaram por situações difíceis, eles reagem a essas situações. Isso está inscrito nas coisas boas e também nos seus trejeitos, assim, né? Então eu entendo, né? Eu entendo minha mãe, eu entendo meu tio, eu entendo o que eles passaram. Então é um grande direito, né? Você poder... Isso porque tem casos em que existe restituição, né? No caso de ditaduras tem restituição. Num caso que a gente está trabalhando mais recentemente, a hanseníase, que são os preventórios, instituições estatais, feitas para juntar as pessoas que tinham a hanseníase, ou popularmente conhecida, né, estigma social como lepra. Sim. E daí isso enseja também um pagamento de direitos. Você tem
O governo Lula, recentemente, inclusive, deu uma lei, o decreto recente para estabilizar essa política de pagamento de direitos. Então, vai a esse limite, né, ao pagamento de direitos. Mas eu só queria trazer um assunto, desculpa se você tinha outro. Não, que isso. Porque falando em direitos, um dos direitos mais importantes que foi negado é este direito de você reconhecer os seus antepassados e entender que a sua vida e a vida dos seus pai, mãe, avós faz sentido, é escravidão. Porque a escravidão, é lógico, deixou muitos registros, mas muitos desses registros são indiretos, ou tratam os escravos como propriedade ou como coisas, de modo que a população negra, que é a maioria no Brasil, não teve esse direito garantido, que é o direito de saber quem foram os seus antepassados. E agora a busca por essas informações, inclusive a gente está tendo uma exposição, né, super importante Isso. lá no Arquivo Público. Exatamente. Foi um movimento nosso de falar, e aí? A instituição vai ficar quieta? A instituição não vai se posicionar? Não, tem que, né? A gente tem que revirar esse arquivo e entender as marcas da população afrodescendente, né? E tem, na verdade, é interessante porque às vezes as pessoas falam, não está nos arquivos isso, né? Os arquivos eles são meio imparciais, mas na verdade não. A escravidão ela permeava todas as relações sociais no Brasil, então é o contrário, é justamente o fato de que ela está presente em todos os documentos e presente na nossa formação que ainda a torna razoavelmente invisível, precisa ser visível. E há uma procura por esses dados? É assim, eu acho, porque a procura maior hoje, ela se concentra nas grandes histórias de pessoas negras que prosperaram, que deixaram marcas na vida pública brasileira. E é isso que as pessoas vão encontrar na exposição Presença Negra no Arquivo? Que vai fica em cartaz até novembro. Exatamente. Na Zona Norte. A gente escolheu pensar por protagonistas. Então, Carolina Maria de Jesus, que é essa escritora negra do século XX, é uma protagonista porque a gente tem muita foto dela e muita história nos jornais, que a gente tem o acervo do Última Hora e parte do acervo dos diários associados. Última Hora inteiro, há também as fotos de redação do jornal. Então, um banco de imagens riquíssima da cultura brasileira. E tudo digitalizado hoje. Então, o banco de imagens do Última Hora está metade digitalizado. E a gente só tinha uma fração, que é uns 25% no ar. Então a gente agora está colocando tudo que a gente tem digitalizado no ar. Que em casa eu posso acessar online. A hora que você quiser. Dá mais ou menos 350 mil imagens. Hoje no site você acessa a 120 mil, 100 mil mais ou menos imagens. Isso é bem importante. Teve o caso recente da morte do Pelé, né? Depois agora o aniversário de um ano da morte do Pelé, onde a gente tem centenas, milhares de fotos do Pelé, mas vai ter de qualquer pessoa pública. Mas estou citando Carolina Maria de Jesus, e daí tem outros personagens. Um personagem que é importantíssimo e que a gente olha muito pouco é o Luiz Gama, que é um advogado abolicionista. Morreu na década de 80, então ele não viu a abolição plena da escravidão, mas ele lutou a vida inteira para que a abolição acontecesse. A gente já encontrou com a ajuda de pesquisadores, de grandes pesquisadores que estão fazendo obras completas do Luiz Gama, a gente encontrou os traços, porque daí assim, o Luiz Gama ele foi escriturário, né? Então tem os registros dele como escriturário. Depois ele foi como advogado, então a gente tem os processos dele no TJ, porque tem parte do TJ lá no arquivo, dos documentos mais antigos. Então, de repente você descobre que a vida inteira que ele era um advogado popular, que lutava pelas todas as causas populares que você pode imaginar, e que ele conseguiu a abolição, materialmente, ele conseguiu, tirar da condição de servidão compulsória centenas e centenas de pessoas lutando por causas, por processo. Assim, é um personagem da envergadura do Machado de Assis. E de repente está lá, né? E a gente tem tudo, tem obras que ele nunca publicou que estão lá, esses processos que eu mencionei, tudo lá. E o prédio do arquivo, ele é muito bem guardado, tem a questão de combate a incêndio, porque mesmo ele não sendo completamente não sendo totalmente digitalizado, né, ainda tem muito papel, muita coisa chegando. Tem. Ele é um prédio modelo.
Ele foi construído, ficou pronto em 2012, ficou construído nos anos anteriores, né? E foi pensado como um projeto de um arquivo, é um prédio principal, que a gente chama de prédio anexo, e que tem depósitos com controle de umidade e temperatura. Ele foi feito especificamente para conservação Ainda assim, ambiental. o papel não se mantém. Mas lá se mantém Entendi. a proporção, né? Sim. Lógico, sempre vai... Mas com 50, 100 anos e com o passar dos anos? Vai demorar muito mais. As condições lá, as pessoas me perguntam isso também, 18,5 a temperatura, 55 de umidade. E daí eu tenho esse controle todos os dias para saber se está tudo bem nos E depósitos. vocês têm gerador? Como que funciona? Também foi outro corre, Renata. Já tinham alguns geradores, mas a gente teve que assegurar toda essa parte de infraestrutura, uma coisa que já vinha das outras gestões, mas como o prédio é relativamente novo, são obras grandes, né? Então hoje a gente é 100% seguro, com redundâncias, até para o data center também, né? Que é o que tem os digitais, a gente consegue horas e horas e horas de autonomia do ar-condicionado e também da rede elétrica. Né? Porque com esse clima maluco não dá para brincar, né? Pois é, não, é super difícil e tá cada vez mais imprevisível. Né? E tudo bem, você falou que tem todo esse sistema de ar-condicionado, do controle da umidade, mas no ano que passou, nos últimos anos, tem sido mais difícil, tem que ter uma sintonia mais fina para equilibrar essas questões lá dentro, para manter os produtos? Tem, porque o ambiente externo, ele é totalmente, assim, o ambiente interno do arquivo, ele depende totalmente de como está o tempo lá fora. Mesmo que a gente seja selado, ainda o tempo de fora governa o tempo de dentro, né? Então, se está muito úmido, se está muito quente. Mas nos últimos anos, a gente conseguiu auditar o processo, e daí hoje até a conta de luz, que é alta, diminuiu bastante, sabe? Foi só fazendo ajustes. A gente tem também um engenheiro, uma área de gestão de risco que foi implementada, então tem um comitê permanente, a gente analisa todos os riscos, o que está mais crítico, o que não está, e daí isso como exemplo, até muitas instituições procuram a gente por causa dessa gestão do risco. Esse know-how que vocês têm. É bem legal. E hoje eu acho que a gente tem poucos arquivos na América Latina que tem essa condição. Eu tive, por exemplo, no Arquivo Nacional do Chile, não tem nada nem perto disso. Mesmo arquivos nacionais não tem essa infraestrutura que a gente tem. Conhecendo arquivos públicos de outras regiões do mundo, o que você tem para comparar? A gente está num patamar muito bom, porque a primeira coisa que você tem que considerar é o papel do arquivo na gestão do documento hoje, né? Então, os arquivos que eles estão reclusos para preservação, eles estão fechados. E se eles estão fechados, eles não têm como justificar tão bem a sua presença na administração como um órgão central, como um órgão ativo na administração pública. Então, esse é um primeiro índice. Daí, isso você tem traduções arquivísticas importantes na Austrália, por exemplo, no Reino Unido, no Canadá, na Espanha, e a gente está mais ou menos no nível do que esses aí têm de melhor para oferecer. Nós tem alguns melhores que a gente, claro, mas na média a gente está nesse nível de excelência internacional. Quantos jogadores estão no seu time? Quantos funcionários? Hoje perto de 190. Nossa, bastante. É bastante. Mas a gente tem, porque acho que a questão mais difícil aí é como é que você faz para uma coisa tão específica para você ter sabedoria interna. E eu acho que isso não depende de mim, né? Eu estou no arquivo faz 3 anos e pouco, mas é uma vocação da instituição. Treinar, ensinar a administração pública, mas ensinar a si. E essa foi uma das maiores forças do arquivo, é pegar servidores, porque os concursos no estado de São Paulo, eles sempre foram mais gerais, executivos públicos, oficiais administrativos, com nível de formação de graduação, ou sem graduação. E daí vem um monte de gente lá, né? Então você tem que treinar um dentista, uma pessoa que não tem graduação, a ser um especialista em preservação.
Como é que você vai fazer isso? Então, assim, trabalhar no arquivo público, tanto para mim quanto para os outros servidores, eu não estou fora disso, equivale a um doutorado. Olha, você falou de uma questão agora importante, de dentista. Vocês arquivam arcadas dentárias? Não. Também muita gente pergunta isso, mas não tem quase nenhum objeto tridimensional. Tirando um cabelo ou outro do Dom Pedro, alguma coisa que alguém deixou lá, mas é muito difícil. Uma coleção ou outra de 32, mas da Revolução Constitucionalista, mas senão, não, a gente não costuma receber. Até com Juqueri é uma questão, hoje estão bem guardados, mas tem as pinturas de arte-terapia que existem como tradição na instituição desde a década de 50, 60, bem importante. Então esses vêm para a gente? Não, estão lá no Museu Osório César. Aliás, quem quiser visitar, a Prefeitura de Franco da Rocha é lindíssimo, mas esses vão ficar lá porque são tridimensionais. Professor, você coordena na Unicamp o projeto Centro de Humanidades Digitais. O que é isso e por que ele é pioneiro? Humanidades digitais é você pensar essa interface da produção em história, em sociologia, com o mundo novo, o mundo das novas tecnologias, né? Você tem que lidar com dados digitais, mas também pensar o impacto deste processo de transformação digital e de tecnologia na sociedade. Eu tenho muitos alunos que se dedicam a fazer isso. Os projetos principais, o principal é pensar e ajudar a preservar a memória da pandemia. E daí tem uma parte, que é a parte que corresponde ao arquivo, que é a parte estatal, né? O Estado produziu um monte de documento. Mas também a sociedade civil produziu muito documento, muita memória. E essa memória não tem hoje condição para preservar. E daí isso abre, Renata, um flanco para a gente estudar, que é toda a memória digital. Porque hoje muita coisa acontece pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Instagram, por tantas mídias que são criadas, mas a gente não tem a governança, a gente não sabe se isso vai ser preservado. Se perde, passou, virou. Exato, exato. Então, isso gera efeitos, né, na sociedade, efeitos concretos, né? Muitos políticos usam o Twitter o tempo todo, tem decisões sendo tomadas. E então você tem pesquisadores sob a sua coordenação na Unicamp, gerenciando e estudando isso, essa memória digital. A memória digital e como preservar e como usar ela para o futuro melhor. E como usar também para melhorar as humanidades. Os casos que eu venho agora estudando são os casos das guerras, a guerra da Ucrânia e essa guerra mais recente, Israel-Hamas, né? Porque você tem aí uma interface com aquilo que chama de fake news, ou de pós-verdade, né? Porque é um debate muito grande por meio... A sociedade hoje produz cada vez mais informações, e essas informações são usadas para sustentar narrativas. Muito difícil a gente saber o que é verdade, saber o que armazenar. Então, como a gente se posiciona e o que a gente guarda. E quais os resultados que você já obteve? Ainda, assim, a gente está escrevendo muito e entendendo o impacto na sociedade. Mas eu ainda não tenho um arquivão, né? Então, tem uma equipe que é capaz de ajudar a arquivar, é capaz de guardar. A gente, agora, por exemplo, da pandemia, a gente monitora mais de 200 projetos de produção da memória da pandemia na América Latina. A gente não é uma solução para preservar ainda. Eu gostaria que chegasse nesse lugar. A gente estuda como eles produzem e a gente também estuda como eles se perdem, porque já muitos sites que tratam já se perderam. Então a gente ajuda a guardar, mas cria subsídios. Porque esse que é o problema. O problema não é o que já foi produzido e como é que a gente vai guardar. O problema é o seguinte: o próximo grande evento dessa proporção que acontecer na história da humanidade, a gente tem que estar preparado para guardar melhor. Esse é o ponto. Quer dizer, essa é a lição que fica. O resultado é esse. Você tem que formar uma espécie de corpo de bombeiros da história para ser capaz de preservar. Assim, a perda, a eliminação por causa da escravidão é uma regra, né? A memória funciona assim. A gente guarda uma proporção muito pequena daquilo que a gente viveu, quase nada. E quando você guarda, você ressignifica, porque você guarda com afeto. Você guarda porque você gosta mais ou gosta menos.
Então já é uma realidade, a perda é uma realidade, mas hoje a gente perde muito mais do que a gente perdia antes, porque hoje a gente produz muito mais informação e a gente tem menos condição de qualificar essas informações. Então, assim, humanidades digitais é um jeito de treinar alunos de humanidades a pensar questões contemporâneas e a serem, literalmente, pessoas que podem ajudar a sociedade. Estarem em nível de treinamento suficiente para contribuírem na sociedade naquilo que os seus campos possibilitarem. E isso é uma coisa, porque é meio que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu mesmo passei, porque eu fui treinado como advogado e como historiador, né? Eu não sou, por natureza, um especialista em digitalização ou transformação digital. Eu me transformei de ver as coisas acontecendo na prática, né? Então, a transformação que aconteceu comigo, eu gostaria que eu conseguisse passar ela um pouco como docente. Né? Profissionais como você, eles continuam surgindo, hoje são mais raros, como que você vê isso? São cada vez mais necessários na sociedade. Né? No meu caso, eu vejo que por onde eu passo, todas as instituições, inclusive a própria Unicamp, eles precisam de gente que saiba gerir dados, que entenda de governança desses dados, que entenda da privacidade desses dados, mas sobretudo entenda uma coisa, porque é um problema fundamental, é como você usa os dados para o bem das pessoas. Esse é o problema social que a gente está tratando aqui. Tanto no arquivo antigo quanto no arquivo novo, o problema é o mesmo, é esse. E lógico, para isso você vai precisar proteger uma parte desses dados, porque as pessoas têm a sua privacidade. Mas você vai poder ter segurança também para usar e para cruzar esses dados. Então você vê, uma coisa que parece tão técnica, tão tecnológica, né? Na verdade ela diz respeito a todos nós, e ela diz respeito às pessoas das atividades finalísticas, porque só elas sabem o quanto seus dados são importantes. Então essa dá para te dizer que é uma missão de vida. E onde eu vou, eu estou sendo demandado para isso. Então, como é que a gente cria na universidade, faz com que a universidade também atenda essas demandas contemporâneas rápido, o mais rápido possível, porque o mundo está mudando muito rápido. Então, a gente não pode fazer com que as disciplinas elas fiquem estáveis. As disciplinas elas têm que se adaptar às condições da sociedade contemporânea, mas elas têm que contribuir naquilo que elas sabem contribuir. E não é difícil fazer isso. Você vê a história, você vê quanta coisa a história pode ajudar no mundo contemporâneo. É só estar aberto. Né? E de que forma agora, eu pergunto a você, voltando para o arquivo público, há visitas guiadas, há interesse de crianças, adolescentes, essas visitas são guiadas em relação às faixas etárias, como é que é? A gente tem um setor educativo, a gente traz escolas, está aberto para agendamento, para quem quiser, inclusive. Pode procurar a gente pelo nosso Fale Conosco, é só digitar no Google que vocês vão encontrar. Mas eu gostaria de expandir, né? Gostaria que tivesse mais gente, mais crianças presentes. Né? Não tem um escalonamento específico de idades. A gente personaliza a visita de acordo com a escola que vem, de acordo com a necessidade, mas assim, a gente acolhe todo mundo que quiser vir. A LESP está no arquivo público? A gente tem uma relação menos, porque a LESP tem um arquivo próprio. E daí a gente tem uma relação muito forte com o arquivo e com o centro de memória daqui, que é de excelência também. Então a gente se dialoga e a gente se ajuda, né? Mas tem pouco do processo legislativo. O que mais vai ter é lá de trás mesmo, né? De quando o governo era uma coisa só, mas a LESP tem os seus documentos históricos aqui dentro. De que forma os parlamentares podem ajudar o arquivo público? Essa é a melhor. Com emendas. A gente tem necessidades infraestruturais e podem ajudar. Mas uma coisa que é legal os parlamentares ouvirem é que existe uma demanda enorme para melhores arquivos nos municípios, no Brasil todo, mas em São Paulo também. E a gente hoje assessora os arquivos municipais. É uma demanda, Renata, enorme. E a gente tem poucas pessoas para lidar com isso. Eu mesmo circulo para ver a realidade da gestão documental da memória nos municípios.
E assim, tem tantos arquivos desguarnecidos. Então, eu diria para você que a melhor forma, porque os parlamentares do estado de São Paulo, eles vêm das suas cidades. Então, a melhor coisa que um parlamentar pode fazer, se ele estiver me ouvindo, é saber se na cidade dele tem arquivo, se o arquivo está estruturado, se tem respeito à sua própria memória e se ele sabe para onde vão os documentos que estão sendo produzidos hoje na Ato Digitais. Se ele tem certeza que esses documentos vão ser bem guardados, porque hoje as prefeituras do estado de São Paulo, elas fazem hoje contratos, né, com empresas terceirizadas para guardar para produzir novos. Só que assim, esses contratos acabam. E daí, que garantia se perde? E você tem casos muito graves de perda de documentação digital. Então, assim, os parlamentares têm que se preocupar não só com a memória histórica dos seus municípios e das suas regiões, mas também precisam se preocupar que exista história e exista direito para ser contado no futuro. É uma responsabilidade deles. E daí, se eles precisarem de mim, é só me chamar. E do arquivo, a gente já está fazendo esse trabalho. E a gente quer muito expandir. A gente quer que tenha arquivo em todo o município de São Paulo. A gente quer trabalhar em rede com os municípios. E se possível, do Brasil, porque existe essa necessidade muito grande. E você chega a ser procurado também por outros estados? O tempo todo. O tempo todo. Hoje eu estava com o Recife, que tem um problema enorme de arquivo, né? Tá tentando melhorar ao máximo, tem uma infraestrutura muito ruim e um arquivo muito rico, e está tentando melhorar. O retrato dos arquivos, no geral, no Brasil, é muito ruim. Os arquivos, nós temos poucos arquivos municipais. A gente tem, assim, hoje a gente deve ter o quê? 5.600 municípios, por aí, né? A gente tem, em São Paulo, a gente tem cerca de 200, um terço mais ou menos de arquivos em municípios. E mesmo assim está falando de instituído, não está falando que funciona bem. Que funciona bem, você tem aí uns 20, 30, Nossa. 40 no máximo. Né? No Brasil, é muito menos a proporção. Então você tem aí 2, 3, 4% de arquivos instituídos, contando todos os municípios e estados. Precisa melhorar aí muito, né? Então, assim, é um país que respeita pouco a sua memória, mas isso tem a ver com democracia. Porque, você vê, São Paulo a gente se organizou, o Estado. Então a gente atende parâmetros democráticos mínimos. A gente guarda e assume a responsabilidade, consequentemente jurídica, nos méritos e deméritos para aquilo que foi decidido. E daí o país, para fortalecer a sua democracia, ele tem que usar a mesma lógica. O endereço do Arquivo Público aqui em São Paulo? Rua Voluntários da Pátria 596. A gente recebe, normalmente por agendamento é melhor, porque a pessoa já vai se consultando, né, sabendo, porque daí a gente vai achar os documentos que ela está procurando, ajudar nesse processo. E precisa pagar para localizar esses documentos? Não? Não, porque tudo obedece à lógica da Lei de Acesso à Informação. Então, o arquivo é um grande órgão gratuito em todos os seus aspectos, tanto para consulta quanto para digitalização. Só precisa pagar para a emissão da certidão. Certo. Mas é uma pontinha, para cada certidão, né, tem 100 vezes mais de pesquisa, né, de preparação. No podcast da Alesp, hoje nós tivemos o prazer de conversar com o professor Tiago Nicodemo, que é coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo e também de um importante projeto na Unicamp. Professor, muito obrigada. Nós temos essa exposição em relação aos povos negros aqui no estado de São Paulo. Fica em cartaz até a presença dos negros, né? Fica em cartaz até novembro. Isso, presença negra fica em cartaz até novembro e está aberta. Essa não precisa de agendamento, é só aparecer e dizer na porta do arquivo que você veio para a exposição e vai ser super bem recebido. Muito obrigada e volte sempre. Obrigado a você. Obrigado a você pela acolhida e obrigado a todo mundo, né? A Alesp no geral e o podcast da Alesp. Parabéns pela iniciativa. Falamos hoje sobre memória, arquivos e dados, sobre transparência. Muito obrigada pela sua audiência. O podcast da Alesp fica por aqui. A gente vai ao ar todas as terças e quintas, às 8 da noite. E também pelas plataformas digitais, no YouTube e no Spotify.